esclarecida, e nós não precisamos ter vergonha disso, porque é a mais pura teologia. Não precisamos ter medo disso. Então, nessa primeira leitura, São Paulo repreende os Gálatas porque eles se afastaram da doutrina verdadeira e começaram a fundar uma outra religião. E nós queremos ser do número daqueles que são fiéis. E aqui São Paulo lembra o que no fim do Evangelho também aparece, que o Senhor de todas as coisas, Ele nos dá generosamente o Espírito Santo. Ele realiza milagres entre vós. Sim, nós temos essa certeza que Deus nos concede a presença dessa pessoa divina, que é muito importante, que é o Espírito Santo. E Maria, ela foi uma mulher assim repleta do Espírito Santo, e na vida dela o Espírito Santo é que a constituiu verdadeiramente mãe para poder realizar a sua tarefa. Foi por força do Espírito Santo que ela concebeu. Não que o Espírito Santo fosse o Pai de Jesus. O Pai de Jesus é o Pai Celeste, mas o Espírito Santo foi aquele que acionou. E também em nossos corações é Ele que faz com que a nossa religião seja uma religião verdadeira e que nós tenhamos essa preocupação de estarmos afinados com a pessoa de Jesus. Então Jesus é a pessoa que nós mais devemos amar e devemos estar próximos. No Evangelho nós vemos como Jesus dá um ensinamento sobre a oração, porque muita gente poderia pensar assim: não, rezar deve ser, antes de tudo, louvar a Deus, deve ser adorar a Deus, deve ser agradecer e pedir. Isso é egoísmo. Não é verdade. Não é verdade, porque na oração nós temos espaço para isso tudo que eu falei, e temos espaço para pedir coisas. Jesus estimulou, e ele diz assim que nós devemos ser insistentes nas nossas orações, como esse amigo que foi pedir pão emprestado de noite. Certamente é aquele empréstimo famoso que depois fica por isso, né? Então, ele foi lá pedir, insistiu, até por fim, para se ver livre. Então o homem deu os pães para ele, tudo bem. Então ele está querendo dizer que não que Deus seja assim, mas se fosse, Deus atenderia os pedidos daqueles que são muito insistentes. Assim, tá bom, então agora eu vou atender, aí você me dá uma folga, né? Então Jesus insistiu que nós devemos pedir, mas pela Sagrada Escritura, pelo Evangelho, nós devemos aprender o que nós devemos pedir em primeiro lugar. Não é pela nossa saúde, não é para que nos livremos de umas dívidas. O que nós devemos pedir em primeiro lugar, pelo Evangelho, é pedir o Espírito Santo. Esse é o primeiro pedido, o mais importante, porque se nós tivermos o Espírito Santo em nosso coração, nós vamos ter uma religião viva, uma religião que faz sentido, porque o Espírito Santo, ele a tudo aquece e ilumina. Então esse é o primeiro pedido que nós devemos fazer. E o segundo pedido é pedir todos os dias para que o reino de Deus aconteça. Esse é o segundo pedido. E só depois vem os outros pedidos todos. Isso, então Jesus
está nos ensinando nesse Evangelho, e para nós é muito importante olhar a figura de Maria, que foi uma mulher iluminada pelo Espírito Santo, e também a vida dela foi cheia de força por causa da presença do Espírito Santo, que ela seja para nós então uma pessoa exemplar, que nós queremos imitar. E hoje nós queremos lembrar também, uma vez que o comentarista fez alusão, nós estamos na semana da vida, e ontem foi o dia do nascituro. Nós devemos ser a favor da vida, especialmente da vida humana, mas de todo tipo de vida, porque a vida, segundo nos parece, ela existe só aqui no planeta Terra. Então muita gente pode pensar assim: não, o universo é tão grande, deve ter mais algum planeta que tenha seres vivos. Você pode aceitar isso, pode aceitar, mas o planeta Terra, ele foi constituído por Deus com umas características especiais que não se repetem em outro lugar, porque aqui no planeta Terra não é nem quente demais e nem frio demais, porque estamos numa distância certa do Sol. Outros planetas, eles estão queimados de tanto calor, ou ficam tão longe que é o frio absoluto, onde é impossível haver vida. E em outros lugares poderia haver água, mas a água está congelada, e para haver vida tem que haver água líquida. E também o nosso planeta, ele, por uma disposição do Criador, gira sobre si mesmo. Então existe a alternância de dia e de noite. A Lua é diferente. A Lua tem a mesma face, sempre voltada para o Sol, e por isso aquele lado é muito quente, e do outro lado nunca pega sol, então é tão frio que não pode haver vida nenhuma. E assim uma porção de astros, de planetas. Então nós queremos ser muito agradecidos a Deus, porque Ele nos concedeu essa graça da vida, as árvores, as plantas, os animais, mas sobretudo o ser humano. E nós queremos proteger o ser humano, porque na nossa Câmara Federal existem 130 projetos em favor do aborto. Então vejam que, em vez de defender a vida, vão lá, querem destruir a vida. E nós queremos considerar que a criança que está para nascer, ela deve receber uma ajuda de todo mundo. Então as mães grávidas, elas são grandes benfeitoras da humanidade, e elas protegem o nascituro. E nós queremos não só proteger a criança enquanto está para nascer, mas todas as crianças, porque nós queremos que as crianças sejam felizes. Se temos uma criança feliz, isso é garantia de que mais tarde essa criança vai crescer e vai se tornar pessoa útil, pessoa entrosada dentro da comunidade, uma pessoa construtiva. Temos que colocar essas condições para que exista a proteção à vida. Então, queridos irmãos e irmãs, para não me alongar, nós queremos nessa Eucaristia pedir ao Cristo para que, por meio de Nossa Senhora, que é um exemplo de vida para nós também tenhamos sempre essa preocupação de termos em nós a presença do Divino Espírito Santo, para que a nossa religião seja uma religião viva e que produza muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.